Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a rotacionar a movimentação do nosso personagem para a direção que nós estamos nos movendo. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. De volta ao nosso projeto, eu quero explicar para vocês o que nós vamos codificar aqui. Qual vai ser a intenção da nossa programação? Olha só, o nosso código ele vai verificar se o personagem está se movendo com uma magnitude maior que 0,1, que é um valor flutuante, no eixo horizontal, ou seja, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e nas diagonais. Se o personagem estiver se movendo, ele calcula a rotação necessária para fazer o personagem olhar para a direção do movimento. A rotação será aplicada suavemente, de forma que o personagem não gire brutalmente, mas sim de maneira gradual, com a velocidade definida por uma variável de rotação de velocidade que nós vamos criar. De volta ao nosso script player controller, eu vou criar a seguinte variável. Olhem só, pessoal. Eu vou escrever aqui serialize field. Vou falar que a minha variável é private, privativa, ela é flutuante e ela terá o nome da seguinte forma. Olhem só. Underline rotation speed, ponto e vírgula. É essa variável aqui que nós vamos utilizar para definir a velocidade da rotação do nosso personagem. Agora, o que a gente precisa fazer? Uma rotação ela tem que ser calculada quando o movimento do personagem existe. Então, olhem só, o movimento acontece aqui, ou seja, quando a movimentação de direção é diferente do vector 3.0, ou seja, aqui tem uma movimentação. Então, eu vou fazer o seguinte, olhem só, eu vou criar aqui uma variável booleana, ou seja, para ela me retornar falso ou verdadeiro. Olhem só, bool, underline, is rotate, ou seja, está rotacionando, é igual a new, olhem só, vector2, eu vou pegar a posição do vetor 2, vou colocar aqui os parênteses, ponto magnitude, olhem só, maior do que 0,1 flutuante, ponto e vírgula. Pessoal, dentro do vector2, eu tenho que colocar os dois vetores da direção de movimento. Então, underline, movement direction, ponto x, olhem só, vírgula, underline, movement direction, ponto z. Por que eu tenho que utilizar o z aqui? O z é o eixo que define onde o personagem está virado para a frente, ou seja, onde ele anda para a frente e para trás. Agora, a ideia é entender o que significa magnitude, nesse caso aqui. Mas antes, olhem só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui if is rotate, vou colocar as chaves, e aqui dentro vai acontecer o seguinte. Se essa variável retornar verdadeira, quer dizer que eu tenho uma magnitude acontecendo nos eixos do vetor 2. Se ela não retornar, quer dizer que eu não preciso fazer a rotação. Eu só faço a rotação quando underline is rotate, quando for verdadeiro. Agora, pessoal, por que a magnitude ela é útil aqui no nosso código? Olha só, ela verifica se há movimento. Se a magnitude for maior que 0,1, como está aqui no código, isso significa que há movimento significativo no plano horizontal. Ou seja, existe uma detecção de movimento, como eu disse. Às vezes pode ser necessário fazer alguma ação,
como rotacionar, que é o nosso caso, ou mover o personagem, apenas quando ele está realmente se movendo de forma significativa, ignorando micromovimentos ou tremores. É uma ideia, tá bom? Em resumo, a magnitude é uma ferramenta para medir a intensidade do movimento de um vetor e pode ser usada para determinar se há movimento também suficiente para, por exemplo, girar um personagem ou realizar outra ação no seu jogo. Então, o raciocínio vai ser o seguinte: tem movimentação? isRotate será verdadeiro. Dentro aqui das chaves, eu vou colocar os comandos onde eu preciso primeiro calcular onde o personagem deve olhar. Ele deve olhar para a frente. Então, vou escrever Quaternion, underline, target rotation, ou seja, eu estou criando uma variável igual, agora eu vou falar que é o Quaternion de novo, ponto look, olhem só, rotation, e coloco os parênteses e ponto e vírgula no final. Dentro aqui da função look rotation, eu tenho que colocar duas informações. A primeira informação é o nosso movimento de direção, a nossa variável, underline, movement direction, vírgula, e aqui no segundo parâmetro eu vou colocar vector3 ponto up, ou seja, eu estou olhando para frente. Depois eu vou explicar essa linha detalhadamente. Agora vem um comando de rotacionar. Como eu rotaciono? Através do transform. Então eu coloco aqui transform.rotation igual, pessoal, a Quaternion, olhem só, ponto, agora eu vou chamar outra função, slurp. Coloco os parênteses, ponto e vírgula. Pessoal, dentro dessa função slurp, o que eu vou fazer? É ela que faz a suavização da rotação. Então, eu coloco aqui transform.rotation, olhem só, vírgula, quem vai receber a rotação de destino? O target rotation. Então, underline, target rotation, vírgula, agora eu tenho que colocar a variável que nós criamos lá no início, a velocidade de rotação, underline, rotation, speed, multiplicando por time.delta_time. Isso daqui vai normalizar a rotação de velocidade para que ele rotacione suavemente também. Essa linha aqui, para que ela serve? Aqui eu estou calculando a rotação desejada do personagem. Ou seja, o Quaternion.lookRotation cria uma rotação que faz com que o personagem olhe na direção de movement direction, ou seja, a direção de movimento. Underline movement direction é um vetor indicado para onde o personagem está se movendo. O vector3 ponto up define qual será o eixo. Agora, essa segunda linha aqui, olhem só o que ela faz. O Quaternion.slurp, ele simplesmente interpola suavemente, como eu disse, entre a rotação atual do personagem, que é o transform.rotation, e a rotação do alvo, que é o target rotation. Pessoal, ele faz isso de forma suave e gradual, dando o efeito de rotação natural. Então, olhem só, o transform.rotation é a rotação atual do personagem. O target rotation é a rotação desejada que calculamos anteriormente. O rotation speed vezes o time.delta_time é a quantidade de suavização aplicada à rotação. E o rotation speed aqui nosso, ele controla a velocidade da rotação
enquanto time.deltaTime garante que a rotação seja ajustada de forma independentemente da taxa de quadros, ou seja, a rotação acontece de maneira constante e não depende da performance do jogo. Salvem o script de vocês e agora nós vamos executar a nossa cena. Então eu minimizo e agora, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a janela Animator, clicar, segurar e trazer bem para esta posição aqui. O que acontece? Eu quero que a aba Game, a janela Game, ela fique maior aqui para gente. Quando eu executar a minha cena, olhem só o que vai acontecer. Se eu fizer a movimentação W e S, não acontece nada. Por quê, pessoal? Paro a minha cena. No objeto aqui, cavaleiro, falta eu colocar a rotação de velocidade, porque ela está 0. Eu vou colocar aqui o valor 5, por exemplo, e executo novamente a minha cena. Olhem só o que vai acontecer. Quando eu apertar W, ele anda para frente, o S, olha só, ele rotaciona. Vocês viram agora como isso funciona? A tecla D, a tecla A, ou seja, ele sempre está girando, rotacionando suavemente. Agora, se eu quiser aumentar a velocidade de rotação, eu posso colocar aqui o valor 15. E olhem só, olha como é muito mais rápido a rotação. Vamos aqui, então, definir um valor, por exemplo, fixo, por enquanto, o valor 20. Para a execução da minha cena, ele vai voltar para o valor original antes de executar a cena e eu coloco aqui novamente o valor 20. Basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Através da velocidade de rotação, o nosso personagem faz a rotação feita por este código aqui e devidamente explicado para vocês. Claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, não esqueçam de salvar a cena de vocês com Ctrl S, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!